Olá, meus amigos, muito boa noite. Vamos aguardar aí os colegas adentrarem na nossa live Pinga Fogo. Doutora Elusa, já a primeira aqui, chegando na área. Tem uma turma legal. A doutora Gisele, nossa chefa, já chegou aqui também. Doutora Andréia, Curly, Cipriano. Que legal, hein? Já tô vendo que o negócio vai ser bom hoje aqui. Professora Kelly Cristina, de Curitiba. Tivemos um happy hour de máscaras aí, né, doutora Kelly, esses dias? Agora os happy hours são de máscara. Doutora Kelly tem uma atuação muito interessante aí nas turmas recursais e nos tribunais. Matinaí, o Alê. Hoje nós vamos tratar no Pinga Fogo Previdenciário dos direitos da pessoa com deficiência, a lei 142, Lei Complementar 142 de 2013. Ela foi regulamentada posteriormente, é uma lei que traz muita discussão e ainda trará muita discussão, porque o INSS ele não decidia, né? Ele demorou para decidir os casos e, consequentemente, isso demora de surgir decisões judiciais, porque são poucas ações. Aí, conforme o tempo vai passando, essa vai consolidando a jurisprudência. Então, uma matéria ainda em que pese já fazer 7 anos da existência dessa lei complementar, ainda existe muita dúvida de sua aplicabilidade e muitas teses vão surgindo. Boa noite, doutora Bruna Ortiz, nossa queridíssima professora do Notório Saber. Quem quiser saber tudo sobre aposentadoria e direitos e o processo previdenciário administrativo é com a doutora Bruna Giga Cruz. Então, logo mais, eu estou esperando aqui o professor Malcolm Robert adentrar na sala, que é uma sumidade no direito previdenciário, professor de grande renome nacional, uma verdadeira cabeça pensante do direito. Doutora Amanda Crave está aqui. Meus amigos, enquanto o professor não chega, o que eu vou pedir para vocês? Ó, chegou o homem. Malcolm Robert. Mas antes de chamá-lo, eu gostaria de apresentar esse grande amigo, professor Malcolm Robert. Ele é advogado, mas ele é servidor público, então ele não atua na advocacia. Ele é professor de diversas especializações, profere palestras nos principais congressos que tem em todo o país, nos maiores congressos, nos melhores congressos. Ele é autor de diversas obras jurídicas na área de direito previdenciário e ele vem dividir um pouco do seu conhecimento. Dividir não, compartilhar um pouco do seu conhecimento conosco. Professor Malcolm, venha conosco, venha compartilhar os conhecimentos jurídicos da sua mente brilhante com todos os nossos colegas aqui de todo o Brasil. Tudo bem, professor? Oi, eu acho que o seu áudio, não sei se as pessoas estão ouvindo bem aqui. Pode falar alguma coisa, por favor? Eu acho que eu não ouvi. Não, eu não estou te ouvindo, professor. Vou tirar o fone só para ver, por teste. Opa, funcionou. Oi? Vamos lá. Tenta mexer no fio que eu acho que você mexeu, deu uma... Funcionou e depois parou de funcionar. Experimente tirar o fone para ver. Tira o fone de ouvido, melhorou?
Perfeito, agora ficou bom. Agora deu para ouvir perfeitamente. Você está me ouvindo bem? Ah, então tá. Então vamos sem fone mesmo. Graças a Deus, tudo em paz, amigo. Você? Só alegria, melhor agora na sua companhia. Eu que o diga, meu amigo. É um prazer enorme. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Espero contribuir aqui com algumas ideias, né? A gente vai trocar aqui durante esse nosso encontro. Não, maravilha. O prazer é nosso. Hoje, em nome aqui do Notório Saber, você também, que é o professor aqui do Notório Saber, já chegou a subir as suas aulas, professor? Ou vai subir Não, as aulas confesso que ainda? ainda não. Ainda não. Estou gravando aqui em breve. Certamente a gente vai ter alguns cursos aí, né? Além da pós, né? A gente vai ter essa oportunidade. Até agradeço também a professora Gisele pelo honroso convite, pela gentileza aí, de estar junto com vocês e outros colegas aí, tá? Nessa empreitada que já nasceu vitoriosa, né? Sem dúvida. Com certeza. Tudo que a Gisele encosta a mão vira ouro, viu? Ela, o Ricardo, a Ana Carolina, o pessoal ali de toda a organização do Notório, são pessoas muito competentes ali, né? Então a gente tá num time muito vitorioso. Ó, o Jefferson Castro. Tem até o pessoal que não é do direito participando aqui, viu? Tem uma turma ali tão interessante aqui. O Jefferson, amigão nosso, a Isabelle trabalha com a gente aqui, ele é noivo dela. Pessoal aqui, então nós estamos avançando em novos horizontes, não apenas nos horizontes do direito previdenciário, e tem outras pessoas também nos acompanhando aqui. Então, Eu professor, até vi hoje o nós vamos... colega, o Patino entrou também, né? O Patino Processualista aí entrou... pesado. O Patino é um dos melhores professores processualistas de direito. E ele dá dica, ele advoga, ele é procurador e ele dá dica para os advogados. Ele dá dica para o lado da parte ex-adversa. Então, o coração bom que ele tem, ele Não, conta até o segredo. Ele é que além coisa de boa, é bom ser... saber. Ele dá dica para nós aqui, né? Que estamos do lado defendendo o segurado. Meus amigos, só antes da gente Coisa adentrar boa. no tema... Oi? Tá. Coisa boa mesmo. E a gente, antes de adentrar no tema mais específico, eu queria pedir para os colegas aqui apertar esse coraçãozinho que tem aqui. Quando se aperta, ele notifica os seus amigos que nós estamos aqui nessa live. Sabia disso, professor? Eu aprendi essa nova. Não, Então confesso ele que não. aparece... Porque você não vê que tem várias lives lá que aparecem quando você abre aqui? Ainda mais nesse horário nobre aqui. Se eu aperto o coraçãozinho, aparece na frente para chamar os amigos para vir aqui compartilhar conosco. E chama pelo aviãozinho aqui também. Chama os colegas, vamos aqui. Vocês não sabem a importância que é essa live de hoje. Estamos na presença do professor Malco aqui, que tem préstimos valiosos para nós aqui, professor. Professor, o que nós vamos falar hoje, então? Nós vamos tratar das revisões da lei. Como é que é essa história de revisão da lei complementar 142, com a reforma da Previdência, como que ficou a aposentadoria da pessoa com deficiência. Nós vamos abordar todos esses temas hoje. Como é que vai ser? Com certeza, com certeza. Essa é a nossa pretensão, tá? Porque, inclusive, os benefícios das pessoas com deficiência foram um dos poucos temas não afetados pela reforma, né? Assim, eu particularmente até já tenho uma divergência doutrinária aí, né? Porque, inclusive, aí de Santa Catarina, tá? Por Opa, coincidência, o doutor João Batista Lázari, no livro dele, que sim. eu me utilizei no meu sobre a reforma, ele coloca que na concepção dele, as aposentadorias das pessoas com deficiência, conforme expressa a previsão na própria reforma, elas Aham. continuariam como era antes, mas assim, no meu entender, essa ideia de continuar alcança apenas os coeficientes de cálculo. Ou seja, Coeficiente assim de como era cálculo. antes, estava previsto na própria Lei 142, a por idade, por exemplo, né, a aposentadoria por idade da pessoa com deficiência, continua com aquela previsão de 70% mais 1% a cada ano de contribuição, podendo chegar até 100%. No caso das Certo. aposentadorias por tempo de contribuição, aí a gente tem aqueles 2 anos, 6 ou 10 anos a menos, né? Mas sempre garantindo 100%. Então, no meu entender, tá? Na minha leitura,
Só esse ponto foi mantido, ou seja, aquela regra de que devemos pegar agora para fatos geradores, né, para direitos adquiridos após a reforma, eu entendo que aquela ideia de pegarmos no período base de cálculo 100% dos salários de contribuição também alcança essas aposentadorias. Tá? Então, eu tenho essa leitura, e aí nesse ponto eu divido do Dr. Lázari, no livro dele que ele lançou sobre a reforma, ele, a Gisela, inclusive, também, uma das autoras, né? Daniel Machado da Rocha e o Carlos Alberto Pereira de Castro, nos melhores livros que a gente tem sobre a reforma, lá ele coloca que na concepção dele deve continuar, inclusive, valendo essa previsão de que se deve selecionar os 80% maiores salários de contribuição. Daí ele entende que foi mantido tudo. Eu, particularmente, não concordo nesse ponto, tá? Porque eu porque se entendo nós pela revogação do analisarmos... artigo 29. Oi? Claro, exatamente. Não, isso que eu ia mencionar, porque a Lei Complementar 142, ela não traz as regras específicas com detalhes Perfeito. do salário de contribuição, ela se remete à Lei 813. Seria nesse sentido. E como a Justamente. Emenda Constitucional 103, ela revoga de forma tácita, né? Porque ela não fala expressamente, mas ela acaba trazendo essa revogação tácita do artigo 29. Eu agora não sei se é expressa, se o professor pode falar com mais propriedade até nesse sentido, só que revogando o artigo 29, seja expresso ou tacitamente, consequentemente ele vai afetar a Lei Complementar 142, porque ela não traz, ela só traz no segundo momento do cálculo, né? No primeiro momento, que é a média, a Lei Complementar ela não fala nada, ela fala apenas do percentual que da época que a pessoa vai se aposentar, né? Se é com 2, 6 ou 10 anos de antecedência, ou nos casos do rural ali, né? Que ele traz uma redução também. Seria isso, né? Da puridade, desculpa. Justamente. Puridade que ele traz a redução. A puridade, né? Continua com 5 anos a menos, né? Isso aí não mudou. Assim como por tempo de contribuição também continua com 2, 6 ou 10 anos a menos. Com 2, 6 ou 10 anos então, a menos. Então, nesse ponto... Perfeito. Eu não sei até pergunto aos colegas também, alguém já pegou alguma carta de concessão, foi muito recente, até para saber como o INSS vai se comportar, né? Porque a gente não sabe, a gente está aí no escuro ainda. Porque até pouco tempo atrás ainda não estava atualizado os sistemas de cálculo, né? Agora parece que melhorou, avançou mais um pouco. Claro, e tem uma outra situação também, porque não teve regulamentação. Se nós analisarmos o próprio site do INSS, ali, o meu INSS, ele não traz todas as simulações de cálculo ali, nem os requisitos para aposentadoria, ele traz todos ali. Ele traz algumas simulações apenas. Então, não tem isso, não tem a regulamentação da emenda, então todos estão trabalhando com a hermenêutica. E eu não sei se o senhor concorda, tem um desembargador amigo nosso, o Francisco Rossal de Araújo, ele fala assim: enquanto a legislação está em ambiente, em meio nebuloso, é o momento de nós questionarmos ela, porque que é o começo da lei. Então, é um momento nebuloso, ainda ninguém sabe exatamente a aplicação. Temos as interpretações, né, a hermenêutica, etc. E aí, para convencimento do Poder Judiciário, esse é o melhor momento, porque depois que ele consolida um entendimento sobre determinada matéria de direito, vamos supor, aqui no TRF4, eles vão consolidar um entendimento sobre uma matéria. Depois que ele consolida, é muito difícil a reversão. Então, esse momento de início, ele é o momento de nós questionarmos, de nós fazermos sustentação oral com relação à matéria de direito em si, né? E de argumentarmos com os juízes e desembargadores, né, o Poder Judiciário em geral, para que consolide da forma que cada um entenda que deve ser aplicado, porque o INSS tem uma interpretação hermenêutica, os advogados segurados têm outra interpretação, né, hermenêutica, sobre
a legislação, né, seja ela constitucional ou infra. Eu não sei o que o senhor pensa a respeito disso. Se existe se hoje é mais tranquilo o debate e se dificulta realmente mais depois que eles consolidam um entendimento sobre determinada matéria. Não estou falando de súmula, nem de precedentes do sistema novo de recurso repetitivo. Digo mais hoje, antes de chegar nesse patamar. O que o senhor pensa sobre essa ideia? Bom, excelente pergunta, porque, por coincidência, semana passada eu participei de um webinário lá pelo outro instituto, na qual foi o seguinte: eu entendo que agora é o momento de nós não sermos apenas meros espectadores da construção da jurisprudência, nós precisamos ser artífices dela. Então, nós não podemos repassar a responsabilidade para os outros para decidir, tá, o que vai ser consolidado. Eu penso que mais do que nunca é hora de realmente todo mundo estudar, todo mundo se juntar, as instituições, para realmente, como você bem colocou, construirmos junto o melhor entendimento no sentido de minimizar ao máximo o prejuízo que já foi a reforma da Previdência. Então, certamente o momento é mais do que oportuno para o direito previdenciário. Tá? E, inclusive, eu tive a oportunidade, acho que o Patinho também, a gente passou de uma obra coletiva, tempos atrás, estudos aprofundados da reforma da Previdência. E eu escrevi um artigo justamente levantando essa discussão, hora posta aqui. E eu disse o seguinte, vou reiterar aqui em poucas palavras: nós não devemos, de maneira alguma, levar essa discussão sobre a reforma para o âmbito dos juizados especiais federais, porque não é um ambiente propício para maiores discussões, e, além do que, tem uma situação, uma armadilha, chamemos assim, que me causa estranheza a existência dessa súmula. Temos a súmula 86 da Turma Nacional de Uniformização, que diz que não cabe incidente de uniformização quanto a discussão for em nível constitucional e não houver uma posição dominante do Supremo. Ou seja, com isso, o que nós temos limitado? A súmula 86 da Turma Nacional de Uniformização. Você não consegue chegar a TNU se for matéria constitucional ainda não apreciada pela jurisprudência dominante do Supremo. Então, daqui que o Supremo vier se manifestar na sua jurisprudência dominante, vão levar, talvez, décadas aí. Então, a rigor, se você entra nos juizados para discutir algum ponto da reforma, a rigor você vai morrer na turma recursal, ou então você vai ter que arriscar direto para o Supremo da turma recursal. Então, eu acho que o melhor caminho é fugir dos juizados para discutir a reforma. E, na minha leitura, a maior parte das discussões que a gente vai enfrentar na reforma, elas são passíveis de não serem levadas para os juizados especiais federais com uma alternativa, qual seja o manejo de mandado de segurança. Tá? Mandado de segurança, porque lembremos, quando você se vale de mandado de segurança, não cabe mandado de segurança da primeira instância do JEF. Então, como boa parte das discussões seriam, olha a Gisele colocando aí, juizado não há lugar para debater teses novos, concordo plenamente, professora Gisele. Tá? Então, eu tenho levantado isso, fico feliz agora com a convergência aí da Gisele, estou trazendo que a conexão está ruim. Não sei se de vez em quando eu ouço falhando a sua voz aí, Everson. Não sei se para você também está falhando assim. Para mim está falhando. Até antes de continuar, para a gente tentar. Aqui eu sinto falhar um pouco. Eu estou escutando com alguns cortes assim. Está um pouco quadriculada a imagem, a sua imagem está um pouco quadriculada. Não sei se a minha está assim para você também. Não, a sua imagem para mim está boa. Eu vou tentar botar um fone de ouvido, só que é um pouco grande, não sei se melhoraria. Tá. Porque a Vamos só ver se o pessoal vezes... comenta aí também, se alguém mais... Se o pessoal puder dar um feedback aí, um retorno, se está legal, se está falhando. Olha, está falhando um pouco. Eu consigo te compreender, porém, ele está um pouco falhando. Às vezes a conexão... Eu não sei se ficaria legal botar um... Eu testei aquele fone de ouvido, não deu certo, né? Vou tentar esse outro aqui, pode ser? Pode ser. Legal. Mas eu acho que não é esse o problema. Eu acho que talvez seja a conexão. Talvez seja a conexão. Vamos fazer o seguinte, eu vou sair e entrar de novo então, pode ser? Às vezes uma porta... Oi? Eu vou sair e entrar de novo então. Pode ser, tenta. Certo? Vamos, tenta.
Pode ser. Vou sair e vou entrar. Só um instante, então. Tá bom. Moni Matalone, fique à vontade, tá? Às vezes troca o 4G por Wi-Fi. Deixa eu ver bem aqui, só um instante, tá? É. Então, meus amigos, enquanto o professor não volta, só para dar uma recapitulada aqui no que ele falou, para que alguém não tenha acompanhado muito bem, ele falou que no âmbito dos juizados especiais federais, não é local para você tratar de tese nova, de matéria nova, conforme foi, inclusive, ratificado pela Gisele, pela professora Gisele aqui também, né? Porque lá você tem uma limitação na discussão da matéria. Vamos lá ver se o professor consegue entrar agora. Obrigado, Bruna. A gente se esforça, né? Pra ficar elegante. Tá elegante aí, né? O pessoal tá comentando. Vê se melhorou agora. Tá elegante. O bom de ter amigo. Agora melhorou. Agora melhorou. Melhorou? Melhorou. Ah, então beleza. Melhorou, sim. Então tá ótimo. Mas oscila. Pode ser que oscile ainda, mas fazer o quê, gente? Ao vivo é assim. Quem sabe faz ao vivo, professor Malcolm. E ao vivo é assim. Tem hora que trava, tem hora que... Tá? Então a gente tem que tocar a ficha. E sabe o que, Então, que a eu acho que era falou? o ar-condicionado até que estava voltado para mim aqui, ao que parece era. Então, beleza, Gisele, obrigado pelo retorno também, ficou ótimo, né? Então, tá tranquilo. Então, voltando onde paramos, né, até para a gente seguir. Então, olha só, Claro. no meu entender, só voltando àquele ponto, né, juizado não é um campo fértil, propício para discutir a reforma da Previdência, por isso eu tenho sugerido como alternativa mandado de segurança para fugir do JEF, tá? Porque aí você vai para a Justiça Federal Comum, você vai ter, eventualmente, possibilidade de levar para a STJ essa discussão, tá? Tá, João? Então, Moni Madalone. A Moni, ela faz parte da comissão com a gente aqui, Direito Previdenciário, uma excelente advogada ótimo. Do nosso estado. Perfeito. Então, olha só, o tempo em que você vai se valer, boa noite, amiga Marcele, minha tia Ana Rosa também está presente. Então, olha só, que legal. o tempo em que você se vale de mandado de segurança, você pode dos juizados, você tem como chegar no STJ, embora a discussão em primeiro momento seja constitucional, e a rigor quem vai dar a última palavra seria o Supremo, mas a gente tem visto em muitas situações que, a despeito desse contexto inicial ser matéria constitucional, mas a gente vê, vez ou outra, o Supremo, aliás, o STJ, dando a última palavra, né? Como, por exemplo, a questão da exclusão do menor sob guarda. Tá? Do menor sob guarda é uma questão constitucional, né? O STJ entendeu pela inconstitucionalidade da exclusão do menor sob guarda antes da reforma, e o próprio STJ, na sua decisão, disse, olha, a despeito de ser uma matéria constitucional, o Supremo já tinha decidido que a ofensa era reflexa. Então, por isso que eu me sinto à vontade para decidir essa temática, embora estejamos no STJ. Então, não custa nada levar mais uma vez essa discussão para o STJ, lembrando, além do que, você tem muitas outras alternativas para se valer, porque, lembremos, né, quando você está fora do juizado, você tem todo o Código de Processo Civil para trabalhar, o que para mim é uma grande vantagem. Até mesmo uma ação rescisória, tá? Fica muito mais fácil, pelo juizado não se ter admitido. Enfim, certamente, né, não é o caso de levar essas discussões da minha leitura para os juizados especiais federais. Tá? Claro, quem sabe, porque depois de um momento quando estiver consolidada a jurisprudência, aí sim ajuizar a ação no juizado já com a jurisprudência consolidada, numa ação que tenha um valor da causa inferior, né? E tem, aproveitando o gancho aí, até fazendo um jabá do meu livro, que eu falo sobre o reconhecimento automático de direitos, e muitas das vezes nós conseguimos colocar o valor da causa a partir da data que a pessoa implementou os requisitos, né? Desde a portaria número 6 de 2017, o que aumenta o valor da causa, e em muitos dos casos nós conseguimos trasladar o processo para o rito ordinário, o rito comum, ao invés do juizado. E aí você tem esse campo mais fértil aí de debate, né?
É o benefícios previdenciários, reconhecimento automático de direitos. Aí, a minha obra, para quem tiver interesse, a gente aborda esse tema. Não é o tema da Lei Complementar 142, mas o que a gente trabalha ali na obra é justamente essa forma de alternativa para você fugir do juizado. Porque uma coisa que eu sempre digo, o advogado previdenciário deve fugir do juizado igual o diabo foge da cruz, né? Porque ali você não consegue discutir. Chega na turma recursal, eu cheguei a ouvir, professor, a pachorra de um juiz dizendo que o juizado não serve para reformar a decisão. Ele simplesmente analisa se existe alguma irregularidade. Eu ouvi de um juiz isso numa sessão de julgamento da turma recursal. Simplesmente lavando as mãos. O que o juiz do Jeff decidiu, está decidido e pronto, acabou. O juiz, as turmas recursais não reformam a decisão dele. Eles simplesmente servem como para análise se existe alguma irregularidade, para alterar. Foi algo nesse sentido que eu ouvi de um juiz aqui de Santa Catarina, inclusive, de Florianópolis. Mas foi bem Poxa, triste, viu, saber que chegou aí também. É triste chega. É triste concluir, porque, na verdade, algumas turmas têm essa impressão equivocada, eles não têm noção, ou pelo menos não querem ter, sei lá, da responsabilidade que é deles, porque quanto à matéria de fato, não vai passar da segunda instância, né? A segunda instância é soberana. Então, eu acho que boa parte dos juízes não se atentaram para essa responsabilidade, são meros validadores, realmente, das decisões. Aqui também a gente tem uma ou outra decisão em que se coloca o seguinte, tá? Que só em decisões teratológicas é que se vai se modificar, o que é um absurdo. Tá? Afinal, o que eles estão fazendo ali? Claro. A professora, a Kelly, até nós estávamos conversando no começo da live, até antes de a gente se conectar, ela levou, foi uma situação bem interessante, onde ela levou um bonequinho assim, que tinha uma toga, e ele simbolizava o médico. Simbolizava o médico, ela levou na sustentação oral de forma lúdica para os juízes e disse assim, tá vendo? Esse aqui é o médico e ele está vestindo a toga de Vossas Excelências, né? Porque é o médico que está decidindo pelo juiz. Então, achei fantástico a interpretação, independentemente de haver a reforma ou não do julgado, nós temos que fazer aquilo que o Lênio Streck fala, que ele tem pregando, que ele vem pregando, eu gostei muito disso, que ele fala sobre o constrangimento, né? Constrangimento epistêmico. Enquanto o direito não for constrangido e os próprios aplicadores do direito não forem constrangidos de modo epistêmico, nós não vamos conseguir mudar essa realidade. Então, o papel do advogado é de extrema importância nessa questão, né? nessa discussão, principalmente nesse momento em que estamos vivendo, né? Mas, professor, sobre a revisão, a lei é de 2013, certo? É possível Perfeito. A gente reconhecer o direito da pessoa com deficiência em um momento antes do início dessa legislação, da Lei Complementar 142? Excelente pergunta, meu amigo. Então, olha só, eu particularmente, a gente esteve junto aí em Porto Alegre, naquele congresso, no qual eu tive a oportunidade de levantar essa questão que agora a gente traz à tona, que na minha leitura é o seguinte: como a gente sabe, esse reconhecimento, né, essa nova conceituação da pessoa com deficiência não veio em 2013, né? 2013 foi a Lei Complementar 142, mas desde 2009 já foi recebida uma convenção, tá? Foi recepcionada como emenda constitucional, inclusive, tá? Deixa eu até anotei aqui, deixa eu só tentar acessar. Desde 2009, então, agosto de 2009, para ser mais exato, já existia uma previsão constitucional para que fosse trazida essa legislação para igualar os direitos das pessoas com deficiência, né? Porque nada mais é esse tratamento diferenciado da lei da pessoa com deficiência e daquela máxima de tratar os desiguais de forma desigual na medida da sua desigualdade, né? Então, eu penso o seguinte, que a despeito de a lei, deixa eu só acessar aqui que eu vou lhe colocar, inclusive, o número. E nós temos um precedente que, na minha leitura, pode servir para o que eu estou lhes colocando. Então, olha só,
embora, deixa eu só acessar bem aqui rapidinho, embora a lei complementar 142 seja de 2013, tá? Embora seja de 2013, eu entendo que desde 2009 é possível sim nós buscarmos esse direito de forma retroativa, tá? Porque o Estado muito demorou para trazer isso, tá? E eu penso, eu defendo que seria possível, embora não houvesse efeito retroativo, efeito financeiro, mas seria possível desde 2009, para ser mais exato, eu consegui abrir aqui, olha só, desde o decreto 6.949 de 2009, para ser mais exato. Então, na minha leitura, desde esse decreto 6.949 de 2009, agosto de 2009, seria possível buscar a exclusão do fator previdenciário para as pessoas com deficiência que se aposentaram entre 2009 e 2015, quando sequer tinha, 2009 e 2013, perdão, 13. quando não havia a possibilidade, tá, de excluir o fator previdenciário, que é uma das grandes vantagens das aposentadorias das pessoas com deficiência e que permitem, na minha concepção, atualmente, inclusive, se buscar revisões, que é o reconhecimento da condição de pessoa com deficiência, mesmo para aquela pessoa que já se aposentou por tempo de contribuição comum, chamemos assim, aos 35 ou 30 anos, mas teve o fator previdenciário. Então, nós temos essa possibilidade, no mínimo, desde 2013, o grande professor Márcio Hartz aí. E no meu entender, desde 2009, tá, observado o prazo de 10 anos, lógico, para buscar essa revisão, tá? Para buscar essa revisão desde 2009, porque, enfim, já havia uma previsão, tá? E o Estado demorou a trazer essa nova regulamentação, isso não pode ser usado em prejuízo dos segurados. E aí eu relembro, inclusive, um dos pontos que eu levantei, eu faço o seguinte paralelo. Lá em 88 ainda, mais de 30 anos atrás, nós tivemos também alguns direitos que foram configurados pela Constituição de 88, mas regulamentados só 3 anos depois, com a Lei 8.213. Tá? Mas, de qualquer maneira, foi reconhecido o direito desde a Constituição, a despeito de a lei só ter sobrevindo tempos depois. Então, nessa mesma linha de raciocínio, tá? Eu entendo que desde 2009, em que pese a lei ser apenas de 2013, nós já poderíamos buscar, tá? Nós já poderíamos buscar essa revisão, especialmente no intuito de excluir o fator previdenciário dessas aposentadorias das pessoas com deficiência. Aí não importa o grau que fosse, tá? Seja leve, moderado ou grave, todas elas, tanto na aposentadoria por idade quanto por tempo de contribuição, têm um fator previdenciário como alternativo, né? Como facultativo. Perfeito. E o Anderson está perguntando se a gente está bebendo aqui, né? Ô Anderson, eu vou fazer aqui assim, no Pinga Fogo a gente costuma ser meio descontraído. Eu vou pedir licença aqui só para mudar. Ô Anderson, em homenagem a você ali, ó, já está esperando ali, ó. Não sei se dá para dar um zoom ali. Ó, Anderson, aqui, ó, vamos, está convidado para vir tomar. Você está bem assistido, viu? Aqui, viu? Tá convidado, viu, Anderson e o Malcolm aqui para a gente vir beber, mas hoje não sextou ainda, Anderson do céu, pelo amor de Deus. Logo mais vamos tomar uma de leve e em homenagem ao nosso amigo Leandro, que não bebe, tadinho, mas ele é boa gente. Então, não bebe, mas é boa gente, tá? Professor, olha só. Então, tem a ver aquela questão, porque o que aconteceu com a aposentadoria especial dos servidores públicos? A emenda, a Constituição, ela garantia lá no artigo 40, parágrafo 4º, a aposentadoria com regras diferenciadas. E não tinha sido, salvo uma ou outra legislação que trazia aposentadoria diferenciada, aposentadoria especial para os servidores. Não existia para os servidores federais, por exemplo, e a maioria dos estaduais também não existia regra da pessoa exposta a agente nocivo, à saúde e integridade física. E aí muitos ingressaram com o mandado de injunção, porque quando existe uma regra indo ao encontro daquilo que você disse, né? Quando existe uma regra constitucional que não é auto-aplicável, uma regra não bastante em si, ela depende de uma legislação ou uma legislação complementar para regulamentar aquele preceito constitucional. Então, o que você está expondo hoje tem a ver com isso, porque eles foram ingressados os mandados de injunção na época, e aí consolidou
na súmula vinculante número 33, dizendo que deve ser aplicada a legislação do regime geral para os servidores, e agora nós temos o tema em repercussão geral sendo votado, que inclusive o ministro Marcelo Barroso pediu vistas e está suspenso para análise da conversão do tempo especial em comum. Muito bem, mas toda essa discussão teve origem no mandado de injunção. Aonde vai a pergunta? Será que, para fins de revisão ou para fins de aplicação do melhor benefício, né? Porque digamos que o indivíduo não esteja aposentado ainda, ele pode querer que seja aplicada a regra mais vantajosa a ele ou ela, né? Que seria a aposentadoria da pessoa com deficiência, por exemplo, por mais que não tenha efeito financeiro desde aquela época. Muito bem, onde vai minha pergunta? Seria necessário, então, do período de 2009 a 2013, seria necessário impetrar um mandado de injunção ou uma ação ordinária bastaria para nós ingressarmos com a ação para que esse direito seja resguardado e reconhecido judicialmente? O mandado de injunção, ele é imprescindível para o reconhecimento desse direito? Bom, antes da reforma até eu diria que seria, tá? Para o servidor público, né? Tá? Então, antes da reforma, sim. Então, vamos só diferenciar. Por que eu estou dizendo isso? Porque depois da reforma ficou estabelecido, não há nenhuma distinção. Agora, para o serviço público federal, para os servidores públicos, né, no RPPS, é possível utilizar a lei complementar 142 também, né? Então, depois da reforma, acabou essa necessidade de mandado de injunção. Certo? Então acabou a necessidade. Então, interessante, até como dica para o pessoal, porque o mandado de injunção, ele cria uma lei, porque o mandado de injunção ele serve para criar a lei que era inexistente, certo? Serve uma lei inexistente, então ele vai. Então, aplica-se a lei do INSS, por exemplo, para os servidores. Ou aplica-se a lei complementar 142 no período de 2009 a 2013. Então, no caso, seria o bastante ingressar com uma ação ordinária, uma ação de concessão de benefício, que reconhecesse, então, a norma constitucional para fins de reconhecimento do benefício da pessoa com deficiência. Seria nessa linha, então, que teria que seguir o processo. E aí teria aplicação... Sim, desculpa, pode concluir. Não, era isso. Eu falei dentro de uma ordem, né, para que não haja necessidade de impetrar o mandado de injunção, e sim já pedir a condenação do INSS no reconhecimento do direito também, 2009, 2010, 2011. Ou seja, antes da vigência eu entendo que sim. 142. Tá? É só para a gente diferenciar bem. Então, olha só. Para o servidor público, nunca houve essa legislação, né? A Lei Complementar 142 de 2013 era voltada apenas para o regime geral. Da mesma maneira, como você bem colocou no que toca à aposentadoria, da mesma maneira que nós tínhamos em relação à aposentadoria especial, que não havia previsão para o serviço público, pelo menos não efetiva, né? Existia a previsão de ser criada uma lei que nunca veio. Aí o que as pessoas fizeram? Como você bem expôs, as pessoas começaram a se valer de mandado de injunção que redundou, por sua vez, na súmula 33 do Supremo Tribunal Federal. Igual o caminho no serviço público estava sendo feito no que toca ao reconhecimento do direito de elas também utilizarem a Lei Complementar 142. Havia e houve inúmeros mandados de injunção no âmbito do Supremo. Certo? Até que sobreveio a reforma agora dispensa qualquer mandado de injunção para o regime próprio. Então, no regime próprio pós-reforma, não há necessidade, porque a ideia é que os órgãos agora possam oferecer, também tem autorização para isso, digamos assim, para conceder a aposentadoria especial da pessoa com deficiência também ao servidor público. Inclusive, não há necessidade, tá, de se esperar que a pessoa complete os requisitos. Ela pode pedir para se submeter antes, para saber qual vai ser o entendimento da administração e, eventualmente, até se antecipar para depois entrar com a ação. Então, não precisa esperar.
É para a administração pública se Legal. preparar e oferecer agora essa possibilidade. Certo? Quanto ao regime geral, tá? Quanto ao regime geral, respondendo a pergunta da colega, é o decreto 6.949, tá? De 2009. Certo? Decreto do dia 26 de agosto, tá? 26 de agosto de 2009, data da promulgação da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo. Decreto 6.949, que foi recepcionado, vocês podem conferir isso no site do Senado, como uma emenda constitucional. Então, esses tratados, né, como foi o caso aqui, essa convenção internacional foi recepcionada como emenda constitucional. O que isso nos traz logo de antemão, que merece a nossa atenção? Não é nenhuma lei complementar, nenhuma lei ordinária que vai poder ir contra essa emenda constitucional. E olha só, nós temos a súmula 15 da turma recursal do Piauí, que no meu entender, inclusive, fortalece o que eu estou lhes dizendo aqui, em que pese essa súmula ser direcionada para o LOAS, tá? Súmula 15 da turma recursal do Piauí. Em que pese essa súmula ser voltada para o LOAS, mas o conceito de pessoa com deficiência é o mesmo aplicado também nas aposentadorias das pessoas com deficiência. E essas súmulas, você me permite ler rapidamente, diz o seguinte, tá? Eu mando até para vocês depois. Súmula 15 da turma recursal do Piauí. Diz o seguinte, abre aspas, em ação que verse sobre benefício de prestação continuada, artigo 20 da Lei 8.742, requerido a partir, olha só, requerido a partir de 26 de agosto de 2009. Essa súmula é de 2015. Já é um precedente. Tá? De 2015. Com certeza. É isso que eu estou lhe dizendo. Esse é o objetivo. Requerido a partir de 26 de agosto de 2009, com certeza. Data da promulgação da Convenção Internacional sobre o Direito das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo, decreto 6.949, constatada pelo médico perito, enfermidade de longo prazo, mesmo que clinicamente não incapacitante. Olha só o que nós temos. Claro, até hoje ainda há uma confusão sobre incapacidade e deficiência. Tá? Exatamente. Mas só concluir a leitura aqui, aí nós vamos abrir para o debate. Mesmo que clinicamente não incapacitante, é indispensável a realização de perícia socioeconômica para avaliar a possível existência de outras barreiras capazes de obstruir a participação plena e efetiva do autor na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Súmula 15 da turma recursal do Piauí. Ou seja, até hoje há um grande equívoco, desde 2011, com a Lei 12.435, tá? Porque, olha só, esse conceito de pessoa com deficiência que a gente conhece, lá da Lei Complementar 142, é o mesmo conceito da Lei 12.435, de maio de 2011. Então, olha só, nós tivemos várias legislações, desde esse decreto até a Lei Complementar 142. E se vocês pegarem, tá? O Leandro é uma figura, né? Leandro, Almiro, o pessoal estão causando. Mas olha só, pô, o cara até tira do sério, atrapalha a nossa live, né? Então, olha só. Desde 2011, nós temos esse conceito de pessoa com deficiência, que é igual ao da Lei Complementar 142. Porém, só no ano passado, a Turma Nacional finalmente se tocou, tá, para essa distinção. Em 2019, tá, houve a mudança na súmula 48 da Turma Nacional de Uniformização, já tentando-se para essa alteração. Então, prestem atenção na súmula 80 da Turma Nacional de Uniformização e súmula 48, porque a despeito de se dirigir a benefícios assistenciais, a linha de raciocínio é a mesma. Tá? Lembremos, inclusive, tá? Eu fiz uma pesquisa até mesmo sobre essa questão da análise da condição de pessoa com deficiência para fim de benefício assistencial e benefícios previdenciários. Na via administrativa, em ambas as situações, na via administrativa, seja benefício assistencial à pessoa com deficiência, tá? Seja uma aposentadoria por tempo de contribuição à pessoa com deficiência, o INSS faz duas perícias. Uma análise social, outra médica, mas essa social, tá?
não é para ferir questão econômica, mas sim para ver as barreiras que a pessoa enfrenta. E nós verificamos até hoje, infelizmente, no âmbito dos juizados, que os juízes, em especial, e eu arrisco dizer, com todo respeito, que também os advogados não estão contribuindo para diferenciar a deficiência da incapacidade em si. Conforme nós acabamos de ler nessa súmula, pode ser concedido, essa súmula 15 da turma Recursal do Piauí, pode ser concedido um LOAS mesmo a alguém que esteja em condições de eventualmente trabalhar, mas apresente alguma deficiência. Porque deficiência é diferente de incapacidade. Inclusive, se me permite também, Exatamente. olha só o que diz a súmula 80 da Turma Nacional de Uniformização. Súmula 80 agora, tá? Então, súmula 80. Nos pedidos de benefício de prestação continuada, LOAS, tendo em vista o advento da Lei 12.470, de 2011, tá? Só que teve a 12.435 antes, de todo modo, para adequada valoração dos fatores ambientais, sociais, econômicos e pessoais que impactam na participação da pessoa com deficiência na sociedade, é necessária a realização de avaliação social por assistente social ou outras providências aptas a revelar a condição vivida no meio social pelo requerente. Fechando aqui o raciocínio, a ideia é o seguinte, a mesma interpretação que, ora, nós verificamos para fins de LOAS, é plausível nós utilizarmos para as aposentadorias das pessoas com deficiência. E é interessante observar, eu fiz uma pesquisa a respeito disso, até gravei um curso no começo do ano online, tá, sobre os benefícios das pessoas com deficiência. E, nesse sentido, eu fiz uma pesquisa na jurisprudência nas 5 regiões. Praticamente todas as 5 regiões, quando se fala de benefício previdenciário, seja aposentadoria por idade, seja aposentadoria por tempo de contribuição à pessoa com deficiência, se tem observado isso, se tem nomeado um assistente social para ferir as barreiras. Porque lembremos, tá? No benefício previdenciário, assistente social não tem nada a ver com questão de renda. É para ferir as barreiras que a pessoa enfrenta. Então, essa mesma situação, esse mesmo tratamento dispensado nos benefícios previdenciários das pessoas com deficiência, também deve ser aplicado nos benefícios assistenciais. A condição de pessoa com deficiência não deve se resumir a uma análise médica, porque o conceito de deficiência desde 2011 mudou. Já não tem mais aquela de incapacidade para a vida independente de trabalho, tá? Desde 2011 nós temos outro conceito, que infelizmente, especialmente no âmbito dos juizados, tem sido atropelado. Então a gente precisa aplicar de forma correta essa legislação, que, repito, desde 2009 nos permite aplicá-la não só no LOAS, mas também nas aposentadorias das pessoas com deficiência. E aproveito aqui, inclusive, antes de passar a palavra para você, para levantar outra questão que eu estava me referindo. Tá? Minha amiga Deusa Miranda, tudo bem? Eu já respondo a sua pergunta também. Tá? Olha só, no meu entender, tá? Eu volto atrás um pouco no que eu estava colocando, de que o prazo, a gente teria que observar o prazo de 10 anos a contar de 2009. Eu volto atrás. Eu vou levantar a seguinte tese aqui para você em primeira mão. Ao tempo em que o direito, embora existisse desde 2009, só tenha sido reconhecido em 2013 para as pessoas com deficiência, tá? Eu levanto aqui a ideia de que o prazo decadencial, na verdade, deveria começar a partir de 2013. Inclusive para quem se aposentou desde 2009. Ou seja, hoje, 2020, ainda teria tempo hábil para se revisar esses benefícios. Não, perfeita tese, porque até então não se tinha nenhuma legislação tratando sobre o tema. Então, como que você vai aplicar uma regra, sendo que você não tem uma legislação, você não tem noção nenhuma? Agora um parênteses na nossa conversa. O Almir está querendo casar a gente aqui, professor. Está querendo causar. Ele está casando e causando aqui. Causando, né? Está causando e casando. E, meu Deus, eu acho que daqui a pouco essa live nós vamos ter que chamar o Anderson de Tomasi para ele falar sobre poliamor, poliafetividade aqui, porque tá virando uma discussão, tá dando celeuma aqui já, viu? Nossa, ó, aqui o povo tá discutindo forte, né? Almir, você tem que vir, tem que acabar logo essa pandemia para você vir logo aqui para o Sul, fazer festa com a gente aqui nos congressos, confraternizar, que
a internet é boa, mas nada substitui um bom convívio, o calor humano, né? Aqui a presença. É isso aí. Mas, professor, é excelente. Agora nós estamos já encaminhando ao fim, né? Na verdade, aqui, por conta do horário que o Instagram ele derruba aqui a conexão, né? Mas, olha lá, vamos ver o que a Deusa está dizendo aqui para nós. No caso específico de uma pessoa que nasce com deficiência e vem agravando pela idade, porém não tem idade para aposentadoria, se enquadra nessa lei? Olha só que interessante. Porque a lei, ela fala... Na aposentadoria... Sim. Desculpa. Não, eu só ia falar, se o professor quiser responder, fica à vontade. Eu só ia falar que ela existe, a leve, a moderada e a grave, podendo fazer a conversão desse tempo da leve para a grave ou da grave para a moderada, porque não apenas a pessoa pode ter uma deficiência leve e pode se tornar grave, como vice-versa. Às vezes a pessoa tem uma deficiência grave que ao longo do tempo pode se tornar moderada ou leve, dependendo da sua recuperação e dependendo das barreiras, né? Porque vamos imaginar um indivíduo que trabalha numa periferia e tem que tomar 3 ônibus para chegar no seu trabalho. E tem uma pessoa que trabalha no mesmo prédio que ela trabalha, que é a comercial dela, é a sua residência, ou no prédio ao lado. Ela vai ter menos barreiras do que aquela pessoa que tem que tomar 3 ônibus para chegar. Então, isso tem que ser avaliado na análise biopsicossocial, na análise social, onde não vai ser avaliado o poder aquisitivo dela, se ela é pessoa de baixa renda ou não, e sim as questões das barreiras. Claro que se a pessoa tem mais condição financeira, ela pode ter um carro adaptado, e uma pessoa com baixa renda não tem carro e tem que tomar um ônibus. Então, isso tudo será avaliado para análise do grau de deficiência daquela pessoa, para então aplicar a conversão. Então, se você tiver, ao longo da sua vida, um maior tempo de uma atividade, de uma deficiência moderada, e você tem um trecho da sua vida laboral grave e outro trecho da sua vida laboral leve, é uma questão matemática, simplesmente. Você vai converter aquela grave em moderada e vai converter a leve em moderada e assim encontrar o direito daquela pessoa para se aposentar. Não sei se é mais ou menos isso que é a pergunta, não sei se eu respondi. Deus, né? Mas deixa eu só fazer algum incremento dentro do nosso... Vou complementar aqui então dentro do nosso pouco tempo. Olha só para... A pergunta dela seria sobre a aposentadoria por idade, né? Então, veja só lembremos que na aposentadoria por idade da pessoa com deficiência não importa o grau, né? Pode ser leve, moderado ou grave. Então, essa conversão que você levantou, ela serve para aposentadoria por tempo de contribuição, tá? Por idade não faz diferença alguma. Não haveria necessidade dessa conversão. Certo? E não importa se a pessoa nasceu já com deficiência também. Sim. São 5 anos a menos. Aposentadoria por idade são 5 anos a menos. Perfeito. É porque ela falou agravando pela idade, mas não que seja aposentado. Tá, que depois ela falou, né? Porém, não tem idade para aposentar. Tá certo, perfeito. No segundo trecho aqui, ela falou da aposentadoria por idade em si. Então, nós temos 2 minutos, 2 minutos e meio para finalizar. Ter análise de moderada. Não tinha muita coisa para a gente falar ainda. Não, porque aqui ficou, nós vamos ter que finalizar, mas enfim, a resposta ficou para aposentadoria por idade, a sua resposta, e para aposentadoria por tempo de contribuição, a minha resposta, uma complementou a outra aqui, no final das contas. Com certeza. E daí depois, se quiser interagir mais e aprofundar mais, temos os cursos do Notório Saber aí, para você poder se aprofundar e esclarecer todas as suas dúvidas aí com os excelentes professores aí do Notório. Professor, gostaria que você falasse no seu
final do seu tempo aí sobre o seu livro que você lançou agora, que o meu tá para chegar, inclusive, estou ansioso pela chegada do meu livro, e desse a sua palavra final aí para os nossos colegas. Bom, eu escrevi um livro agora, somente obrigado, Reginaldo, minha amiga Deusa, aos colegas, minha amiga Neide, lá de São Paulo também, que está com a gente, obrigado mais uma vez, saudade também do professor Almir, meu amigo, tá? Então é o seguinte, eu escrevi um livro agora em abril, né, tive a felicidade de poder concluir sobre a reforma da Previdência, inclusive trouxe em um dos 16 casos, um envolvendo aí justamente a aposentadoria da pessoa com deficiência, trazendo essas vantagens, essas diferenças, que permitem, inclusive, revisar, como colocamos desde 2013, porque certamente muitas pessoas se aposentaram sem ter esse direito reconhecido e vocês podem buscar, cobrando, inclusive, os últimos 5 anos de diferença. Tá? O curso também sobre pessoas com deficiência, assim como o livro, está no nosso site, malcolmrobert.com.br, tá? www.malcolmrobert. Então passem lá para dar uma conferida. E espero termos outra oportunidade, meu amigo, discutir também esse tema e outros aí. Continuar à inteira disposição. Maravilha, eu que agradeço a sua disponibilidade aí e agradeço a todos, né, de compartilhar sua mente brilhante, compartilhar suas ideias, suas teses, e agradeço a todos pela parceria de estar conosco até esse horário aqui no Notório Saber, e um forte abraço e até o próximo Pinga Fogo do Direito Previdenciário. Se Deus quiser. Um abraço a todos. Abraço.